Olá pessoal, boa noite. Estamos entrando aqui nesta live muito especial com o Dr. Paulo. Boa noite. Boa noite, Cássia. Boa noite, Rê. Já está aqui com o Dr. Paulo. Tomara que não tenhamos nenhum problema com a internet. Boa noite. Olá, que beleza. Cacilda, tudo bom? Super feliz, porque eu sempre tenho uma surpresa na internet, né? Aí hoje eu falei, não pode acontecer nada. É muito importante estar com você aqui. Eu percebi que você estava ansiosa, minha flor, mas eu tinha certeza que ia dar tudo certo. Ai, que bom que a sua energia flui assim maravilhosamente bem. Bom, pessoal, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Eu acho que vai ser um encontro muito agradável. O Dr. Paulo é uma figura humana assim ímpar e extremamente simpática num diálogo que ele transforma tão informal, o complicado no mais informal possível. E a você, muito obrigado pela gentileza. Eu acho que entrar em outubro, falar de criança, falar de idoso, falar de vida, falar de saúde, é fundamental depois de um período desse que a gente viveu, né, Paulo? É verdade, Cacilda. Eu quero agradecer o teu convite, viu? Eu te conheci há alguns anos atrás dando aula, acho que foi em Santos, eu não me lembro que a gente se conheceu, foi em Santos, não foi? Foi em Santos que a gente se E encontrou, depois a gente conseguiu se aproximar em outros cursos também, em São Paulo, enfim. E eu já te disse isso pessoalmente, vou dizer aqui publicamente, tenho uma enorme admiração por você. Então eu me senti honrado com o seu convite. Honestamente, me senti honrado. Muito pelo contrário, acho que a honra é toda nossa, porque assim, eu digo isso com um pouquinho de qualidade, porque eu tenho um filho médico, e o médico é tido como um ensaio de Deus, né? Então, na verdade, E eu tive muito. se for neurocirurgião, aí é Deus. Aí é certeza, né? Porque diz que o neurocirurgião o tumorzinho lá no baldinho do centro cirúrgico, né? Esse é o Olimpo. O neurocirurgião tem certeza que é Deus. É verdade. Mas então, na minha vida profissional, o encontro com médicos não foi assim um mar de rosas, foi bem difícil. Porque assim, numa época em pouco se falava em psicomotricidade, e sempre me perguntavam assim, mas quem é você? Bom, é uma professora, uma pedagoga, uma educadora física, psicomotricidade, que é isso? Nem nunca ouvi falar. Então, eles nem me deixavam falar. Mas depois você vai mostrando o seu trabalho, você vai provando que é ciência, e você vai mostrando o resultado, né, naquilo que você faz. Então, hoje eu tenho grandes amigos na área da medicina, mas não foi fácil. A conquista não foi fácil. Mas a Eu você... sempre, Eu sempre falo, Cacilda, médico, ainda mais os médicos de hoje ainda tem esse resquício, mas médico é geralmente um bicho difícil de lidar. É um sujeito que ele se milindra fácil, é uma Verdade. espécie assim difícil de lidar, sabe? Eu, na minha vida profissional, eu tenho, de uma forma quase que obstinada, tentado, pelo menos de minha parte, acabar com isso. A primeira coisa que eu sempre falo para quem me conhece é assim, ó, para de me chamar de doutor. Porque o É, doutor, ele já põe uma barreira, que é uma barreira que, na verdade. verdade, ela não Distancia, existe. E é uma é barreira que ela não verdade, existe. Lá na nossa verdade. clínica, né, ainda tem uma outra menina nova que escapa e me chama de doutor, mas toda vez eu corrijo. Eu falo assim, olha, não me chame de doutor, porque nós somos uma equipe e nós Sim. precisamos ter um grau Um alto de dos outros, liberdade, um grau de claro, liberdade entre nós. Então, quando você já começa com essa história de doutor, você já colocou num pedestal, e não é verdade hoje em verdade, dia, né? O verdade. brasileiro, ele Você ainda tem tem muito total razão. disso. O Você brasileiro tem tem muito total disso razão. ainda. Realmente, E eu acho que não só o doutor, mas os títulos todos, né? Interessante, pessoal. Olha como o Paulo quer ser apresentado. Eu perguntei para ele,
me dá as suas qualificações para que eu apresente. Normalmente, eu recebo uma lista que a gente fica 15 minutos lendo aquilo tudo. Ele falou, só falei que eu sou neuropediatra e diretora aqui da Sirena, está ótimo. Eu falei, meu Deus do céu, ele é uma sumidade e é tão modesto por conhecimento. Mas está aí, doutor Paulo, e vou chamá-lo a partir de então de Paulo para me sentir um pouco mais próxima, tá? Pronto. Mas que você entenda que tudo isso é um respeito profundo e assim um reconhecimento imenso pelo que você tem feito nas redes sociais. Eu acho que você democratizou o conhecimento, os seus vídeos para mim são aulas, eu acho que cada um deles, independente do tema, ele traz uma mensagem muito, muito pragmática, muito real e fiel daquilo que realmente é o autismo, e até nas suas críticas você é perfeito. Eu acabei de ler uma agora, de que alguém que te critica e não gosta, eu falei, nossa, eu preciso aprender com ele. Até aí ele é genial, porque é verdade, né? A gente não pode ser querido de todo mundo, e nem deve ser querido de todo mundo, né? É bem isso. Tem gente que quando não gosta de você é um selo de garantia. Eu sempre falo isso. Tem algumas pessoas que se começarem a gostar de mim, o negócio está desandando. Tomar cuidado. Mas muito cuidado. Verdade. Bom, enfim, o tema que eu queria que você discutisse, Paulo, que você colocasse toda a tua experiência, principalmente essa experiência corpo a corpo que você tem com a família, é exatamente o viver a infância. Eu sinto assim, no espectro do autismo, a gente queima muitas etapas. Não é que queima, não existe elas. E elas são passadas de uma maneira muito diferente com as demais crianças. E eu considero a infância um momento muito nobre na construção do ser. Porque na infância nós ensaiamos ser gente. Na infância nós testamos quem nós seremos, né? E eu sinto que no autismo isso se dá de uma maneira muito própria. Então, a minha primeira pergunta para você é exatamente isso. O que você acha que de importante nesse período que nós poderíamos promover para que esse autista vivesse essa infância? Perfeito. Eu até coloquei na minha rede isso hoje, aconteceu um episódio que eu acho que ele serve para responder um pouco essa pergunta, Cacilda, de como a infância ela é frágil, né? Como ela é frágil e particularmente na criança com transtorno de espectro autista, ela é muito mais frágil ainda, né? Exato. Então, aconteceu um episódio hoje de uma paciente que eu tenho, uma menina de 3 anos e meio, essa menininha é uma autista severa e a mãe luta com muita dificuldade, uma pessoa com severas restrições econômicas, mas desde muito pequena, ela conseguiu, há um ano atrás, ela conseguiu vários atendimentos para a menininha, sempre por voluntário. Então tem um voluntário que faz a psicologia ABA, tem um voluntário que faz a psicomotricidade aquática, tem um voluntário... Enfim, ela construiu um tratamento para essa menina, e essa menina começou a ir evoluindo, assim, até de uma forma bastante surpreendente. Quando foi agora por ocasião da pandemia, em março, tudo isso simplesmente desapareceu da vida dela. Desapareceu da vida dela. E eu, curiosamente, tinha avaliado essa nenezinha em fevereiro. E a menina estava ótima. E a gente estava super contente. Porque, era uma criança que estava tendo uma oportunidade na vida, tal, né? E quando isso tudo desapareceu, então você veja que a partir de março a nenê ficou sem nenhuma intervenção. E eu fui revê-la hoje. Então passaram 6 meses, quase 7 meses, né? A criança perdeu tudo. Ela perdeu tudo. Era uma criança que estava falando, hoje ela não fala mais nenhuma palavra. Ela estava começando a olhar nos olhos, hoje ela está totalmente alienada. Então, eu estou usando esse exemplo para que a gente possa refletir sobre o quanto a infância ela é um período frágil. E quando você fala de uma população muito vulnerável, como a criança com transtorno espectro autista, é mais vulnerável ainda. Mais nobre que esse período, né? Mais ainda, mais importante. E eu explicando isso para a mãe, porque também se tem uma coisa que eu não faço é mentir para pai. Eu expliquei para ele, falei assim, olha, para a mãe, né? Eu falei, olha, a situação era essa, a situação agora é essa, vamos tentar retomar o que a gente puder, mas nós estamos numa situação muito difícil. E aí, uma coisa que é muito dolorosa, que se a mãe começa a chorar,
e você não tem o que oferecer. Você não tem o que oferecer, porque simplesmente a criança ficou abandonada, né? Então, isso me faz refletir muito sobre essa fragilidade desse período da infância. E a criança no transtorno do espectro autista, ela é uma criança que ela não aprende sozinha, como as outras crianças. Isso é um outro equívoco que se tem. Isso é um outro equívoco que se tem muito aqui no Brasil. Muitos brasileiros acham, né, até nós profissionais de saúde, que se você pegar um autista e colocar ele na escola, simplesmente ele começa a aprender. Só que não. Tá certo? O cérebro do autista, ele tem uma falha em um grupo de circuitos extremamente complexos, que são circuitos que fazem cópia. Se você perceber, tudo o que uma criança aprende, absolutamente tudo, ela aprende por cópia e pareamento. Então, quando ela aprende que o nome disso aqui é garrafa, ela pareou garrafa com o som da garrafa. Quando a criança aprende a falar, ela está copiando o comportamento verbal. Quando a criança aprende a se comportar, ela está copiando o comportamento social. Esse é o circuito que não funciona no cérebro do bebê autista. Então, o bebê autista, ele precisa ser ensinado em absolutamente tudo. Ele não aprende as coisas sozinho. Então, num país como o nosso, em que a gente tem severas dificuldades de ter profissionais, primeiro em qualificação e segundo em número, para ensinar as crianças com autismo, é muito complexo, né? Eu costumo falar nos cursos, você nascer autista no Brasil é quase que uma punição, é quase que um castigo, porque nós não conseguimos oferecer o que essas crianças precisam, né? Então, a infância no autismo, a impressão que eu tenho dela é essa, uma infância extremamente fragilizada e que nós aqui no Brasil temos pouca capacidade verdadeiramente de ajudar essas pessoas. Então, aí eu vou aproveitar o teu exemplo que você deu dessa menina. Nós sabemos que o distanciamento da pandemia ocasionou, não só nesta menina, mas em muitas crianças, adoecimentos emocionais violentos. Na criança autista, o que você recomendaria que estes pais, que na verdade, eu também, não sei se eu estou errada, mas eu tenho um julgamento desses pais fora da linha, fora da curva, porque nós ficamos com essas crianças 1 hora, 2 horas, ou no máximo um período. Eles ficam 24 horas. Então, quando você cobra de pais, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é fácil, né? Não é nada fácil ser pai, ser mãe. E agora, neste período, ser professor, ser terapeuta e desempenhar coisas que ele habitualmente não fazia. Então, eu quero te colocar a seguinte pergunta. Tendo em vista a importância de se viver a infância para esse crescimento, o que nesta pandemia, ou neste confinamento, ou no caso dessa menina, que me parece que tudo era voluntário, então tudo parou, não deve ter sido oferecido a ela nada, nem online, nem nada, o que você acha, assim, por ordem de prioridade, a atenção que nós temos que ter? Eu já tenho casos de alunos nossos dos cursos, que têm filhos autistas, e que montaram verdadeiras rotinas totalmente fora da realidade que viviam, porque sentiram exatamente isso. Estavam perdendo muito a cada dia. E montaram rotinas e se paramentaram e foram atrás de informações para poder assistir essa criança, porque não dava para ficar do jeito que estava. Então, eu queria, na sua opinião, como neuropediatra, e também como um especialista no autismo, as coisas em termos de prioridade, Paulo. O que é mais importante e, na sequência, o que seria interessante a gente assistir com essa desassistência que nós estamos tendo no momento? Perfeito. Cacilda, eu sou um otimista nato. Às vezes até mais do que deveria, mas eu, nos grupos de pais que eu participo, logo lá em março, abril, quando eu percebi que esse negócio ia demorar, e eu acho honestamente que nós vamos estar na metade do ano que vem ainda falando sobre coronavírus, porque mesmo depois que chegar a tal vacina, nós temos que vacinar 180, 200 milhões de pessoas, portanto, precisaremos de meses para fazer isso. Então o fato de chegar a vacina não resolve o nosso problema, nós ainda vamos ter mais um ano. Não é de imediato, né? Nós teremos pelo menos mais um ano ainda nos incomodando com isso, na melhor das hipóteses. Então, quando eu percebi lá em março, abril, que a coisa ia ser desse tipo, eu disse para essas famílias assim, eu falei assim, galera, não tem jeito, isso aqui é uma desgraça,
o que nós podemos fazer a nosso favor? O que nós podemos tirar de experiência com isso, né? E eu vou te dizer que eu tive experiências muito gratas. Porque qual é a única coisa que nós podemos fazer? Nós podemos ensinar os pais o que fazer em casa. Não tem mais nada para fazer. Porque essas crianças, claro, hoje em dia elas voltaram para a clínica, mas não são todas que voltaram, uma boa parte não pode voltar porque tem outras comorbidades. Uma enormidade de crianças que faziam atendimento em serviços públicos, por exemplo, não estão fazendo porque os serviços são totalmente fechados. Aquelas crianças que tinham algum atendimento comportamental em escolas estão totalmente sem. Então qual que é a única coisa, a única saída que a gente tem? Treinar os pais. E eu acho que isso é alguma coisa que nós temos que levar de experiência desse momento para o resto da nossa vida quando a gente fala sobre autismo. E eu costumo dar um exemplo que é assim, ó, vamos pegar, lá na nossa clínica, nós temos crianças fazendo cargas horárias muito, muito altas, né? Então, vamos pegar uma criança que está fazendo uma carga horária média de 20 horas por semana. 20 horas por semana, não parece uma carga horária boa de 20 horas por semana? É boa, né? 20 horas, uma carga horária boa. Só que se você pegar 20 horas por semana, é menos do que um dia. Um dia tem 24. Então quer dizer que se 20 horas por semana, que já é um extremo luxo, pouquíssimas crianças podem se dar o luxo de fazer 20 horas por semana de intervenção ABA. Mesmo esse grupo totalmente elitizado, que não significa nada na população brasileira, faz um dia por semana de tratamento. Os outros 6, ele está com quem? Com o pai. Então, se o pai e a mãe não souber o que fazer em casa, sabe qual que é a nossa chance? Zero. A nossa chance é zero. E eu estou falando, Cacilda, da elite, que pode se dar o luxo de fazer 20, 30, 40 horas por semana de intervenção. A imensa maioria das crianças faz 1 hora por semana, faz uma meia hora de fono, meia hora de psico, e com profissionais que muitas vezes não têm treinamento para isso. Ou seja, a única alternativa que nós temos no Brasil, você me pediu para elencar, nem tem lista, é só essa. Nós precisamos treinar os pais. Aqui em Curitiba tem um programa grande acontecendo com isso. Acho que esse final de semana tem mais um grupo de pais que vai fazer treinamento, né? É um programa enorme sobre isso, que visa isso, treinar as famílias para que as famílias façam, para que as famílias implementem a intervenção em casa. Caso contrário, a nossa chance é absolutamente nenhuma aqui. Verdade, eu acho que o pai ele é um coterapeuta, né? Na verdade, eles fazem parte da equipe, né? Que possa assistir essas crianças. E uma coisa que eu sinto também, lamentavelmente, né? Nem gostaria de precisar dizer isso, mas tem uns pais que não querem ser coterapeutas, né? Que não desejam, que estão num estresse absoluto e para eles isso foge de ser pai e mãe. Isso é coisa para o profissional fazer. E eu lamento muito, porque nisso a criança perde, né? Perde bastante. Cacilda, lá na clínica nós somos muito claros e muito objetivos com isso. Tem uma certa quantidade que você pode alisar pai e mãe, mas a partir de um determinado momento você tem que ser muito claro e dizer assim, olha, nós temos uma questão que é o autismo, é um problema grave, é uma coisa muito séria e nós precisamos resolver isso. Então, o maior interessado aqui, com certeza, é a criança e depois vocês dois, tá certo? Claro. Então, veja, nós vamos fazer a nossa parte, mas nós precisamos que o senhor faça a sua. Agora, se o senhor não fizer a sua parte, nós também não podemos fazer a nossa, porque nós trabalhamos de mão dada aqui. Nós precisamos já desconectar 2 crianças da clínica, porque os pais não tinham essa compreensão. E aí é um problema, porque daí a criança não melhora, e o que o pai sai falando? Ah, mas a clínica é ruim, né? Não, a clínica é ótima. Ruim é você que não está fazendo a sua parte da intervenção. Então nós fazemos a nossa, mas eu acabei de falar, a nossa é 20 horas, é um dia por semana. As outras 6 você tem que fazer. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você fala isso, alguém vai dizer assim, porra, mas o pai trabalha o dia inteiro, não quer chegar à noite e ficar fazendo aba, não é isso? Aquela meia hora que você tem que brincar com o seu filho, porque se você não tiver meia hora para brincar com o seu filho por dia, você não devia ter tido filho, tá certo? Exatamente. Aquela meia hora que você vai antes do jantar, sentar no chão para brincar com o seu filho, aquilo é terapia. Aquilo você tem que fazer de uma forma que seja encarada como terapia. A criança acha que ela está brincando, mas ela está sofrendo uma intervenção. Né? Então, não é possível que um pai e uma mãe não possam dar meia hora de atenção por dia para a criança. Você veja, se a mãe der meia, o pai... dessa relação, né? Porque o problema é que às vezes fica muito tempo sem qualidade nenhuma.
Claro, às vezes a pessoa está assistindo um filme com a criança brincando no celular e ela acha que está com filho, não. Ela não está com filho, ela Não, está assistindo filme, né? Tá com filho exatamente. é sem celular, é sem televisão, é perguntar Exato. para a criança assim, não, o que é que você quer fazer? Daí ela fala assim, eu quero brincar de tal coisa. Para gente adulto, todo mundo sabe que está todo mundo cansado, todo mundo trabalha 10 horas por dia, tal, mas eu sempre bato nessa tecla. Quando a gente diz que vai ter um filho, nós precisamos entender que aquilo é alguma coisa que toma E é tempo, o toma compromisso para o dinheiro. resto da vida, e não tem idade, né, Paulo? Em Eu acho que qualquer vai idade. piorando. Eu acho que vai piorando. Meu filho, Vai quando ele era mais novo, piorando. era mais fácil. Agora ele tá grande e já tá dando mais problema ainda. E quando criados e quando saem de casa, piorou ainda, porque E aí aí você você ainda tem que fica ficar desnorteado. pensando nisso, né? Voa, né? Eles criam asas e voam. Outra pergunta que eu queria, eu vou usar até de algumas que você me mandou, que são questionamentos dos pais, é sobre essa incidência em termos de sexo, meninos e meninas. Então, o autismo nas Perfeito. meninas é mesmo diferente do autismo dos meninos, se você pudesse fazer uma diferenciação para a gente. Legal. Bom, então, primeiro, meninos têm mais autismo do que meninas, isso é um fato e é um fato genético, né? Existe uma teoria, que é uma teoria muito interessante, que a gente chama de teoria do copo. Teoria do copo é assim, ó. Bom, primeiro saiu um artigo agora no JAMA Psychiatry em 2019, que ele encerrou essa questão da causa do autismo. Esse artigo envolveu mais de 2 milhões de pessoas, mais de 22 mil autistas, e ele foi estudar a causa do autismo. E ele comprovou ali que 97% dos autistas têm uma etiologia genética, tem uma causa genética. Então, quanto a isso, não se discute mais, tá certo? 97% Ótimo. dos autistas, a causa é genética e 81%, perdão, é hereditário. Então, partindo do pressuposto que o autismo é uma condição genética, o que explica essa diferenciação entre homens e mulheres? Por que os meninos têm Sim. muito mais autismo do que as meninas? Aí precisa de entender a tal da teoria do copo. A teoria do copo é assim, imagina um copo de água, um copo como esse aqui, um copo vazio, tá certo? Copo vazio. Todo mundo tem uma grande quantidade de alterações no DNA. Eu tenho, Cacilda, todo mundo tem. Agora, quando que isso vira um problema? Quando que isso vira uma doença? Quando isso vira uma síndrome? Quando o copo enche. Então, você vai colocando no copo lá as alterações, e enquanto as alterações estão por aqui, não tem manifestação clínica nenhuma. Quando esse monte de alterações do DNA chega aqui e transborda o copo, aí você tem, por exemplo, o transtorno do espectro autista. Então, o que acontece? O copo dos meninos, ele é muito pequeno. O copo das Entendi. meninas, ele é enorme. Então, Maior. o mesmo número de alterações genéticas, se você tiver num menino e numa menina, o menino fica autista, a menina fica típica. Você precisa de Certo. muito mais alterações na menina para ela virar autista. Também é por isso, Cacilda, que o autismo nas meninas costuma ser muito mais grave do que nos meninos, porque você precisou ter muito mais alteração Muito mais, genética para ter a sim, condição. Então, ele é verdade. mais frequente nos meninos, mas ele é mais grave nas meninas. Então, isso Entendi. explica a diferença de incidência. Existem muitas condições neuropsiquiátricas que a manifestação clínica em homens e mulheres é diferente. No transtorno do espectro autista, nessa última revisão que teve de 2013, os critérios diagnósticos criados para o autismo, eles foram os mesmos para meninos e meninas. Há uma forte tendência de que nas próximas revisões isso seja dicotomizado e haja critérios diagnósticos para meninos e critérios para meninas. Por quê? Porque há diferenças. Eu vou dar um exemplo. Existe um critério lá que é a rigidez do comportamento, por exemplo. Rigidez do comportamento o autista, ele só consegue pensar na coisa de uma determinada forma. Então ele Sim, entende que aquilo tem que ser daquele jeito e ele fica fazendo sim, daquela forma. Aquele exemplo que sim, todo mundo dá, né, de ir para a escola. Só pode ir para a escola em determinado caminho. Se muda o exato, caminho, descompensa. Rigidez exato. de comportamento é muito frequente nos meninos e raríssimo nas meninas. Então, olha o problema que isso aí cria. Quando o médico ele começa a interrogar uma família que tem uma menina com autismo, ele começa a usar o DSM, que é o critério que a gente usa. Aí ele começa a fazer esse monte de pergunta e a menina não tem.
E aí ele fala, não, essa menina ela não é autista, não. Ela é desatenta, ela é tímida, ela é assim mesmo, é coisa de menina, coisa e tal. E na verdade ela é autista. Só que como ela não Entendi. cumpre aquele grupo de critérios Sim, diagnósticos, ela fica sem sim. diagnóstico. Então, a Uhum. verdade é que você tem hoje uma legião de meninas e uma legião, portanto, de mulheres autistas na sociedade que sequer sabem que são autistas E são autistas. e estão Parece que passando é por característica de esquisitas. personalidade, né? Pronto, então passando por esquisitas, por desengonçadas, Exato. coisa e tal, e na verdade elas têm uma condição que não sofreu a intervenção que precisaria ter sofrido. Saiu um texto muito bonito publicado agora, que a gente às vezes não. Às vezes a gente não pensa, né? Às vezes você vê uma mulher autista, eu não vou citar o nome aqui, mas todo mundo sabe o que eu vou falar. Tem uma autista super famosa no mundo inteiro, que ela se veste de uma forma curiosa, uma americana, tá certo? Ela se veste de uma forma assim, curiosa, assim, é diferente o jeito como ela se veste, né? E aí saiu um texto discutindo exatamente isso. Por quê? Porque não é ela. Existe uma quantidade gigantesca de adultos autistas sem diagnóstico que se vestem dessa forma. Sabe por quê? Porque elas estão sofrendo influência dessa síndrome que é o autismo sem saber. Então, ela, por Entendi. exemplo, ela não prima pela moda, ela prima pelo conforto. Roupa confortável é feia. Tá certo? Se você quer andar com uma camisa Verdade. largada, que nem eu agora, eu tô com uma camisa de ficar em casa. É bonita? Não, é feia. É. Entendeu? Por Sim. quê? Porque ela é tudo largado, eu tô de bermuda tal. Só que pro cérebro do autista, ele vai valorizar muito mais a questão da sensibilidade da roupa, se ela não Exato. tá Exato. incomodando ele, Sim. coisa e tal, do que se ela é Sim. bonita ou feia. E isso tem um impacto enorme sobre o comportamento dele. E aí ele Sim. passa como estranho na vida adulta, por quê? Porque ele não foi adequadamente, ele não sofreu as intervenções quando devia ter sofrido. Então, Certo. bom, respondendo à pergunta, o perfil clínico entre meninos e meninas autistas é muito diferente, e o conselho que eu dou para os meus colegas da neuropsiquiatria, quando você tiver suspeita de uma menina com autismo, você não pode deixar só a mãe falar, você tem que perguntar, porque existe muita coisa em menina autista que é valorizado por nós latinos. Então, todo mundo acha mais bonito uma menina quietinha do que uma menina que fala muito, não é? Só que às vezes a Verdade. menina é quietinha porque ela é autista. E aí você começa a valorizar isso, é uma coisa machista da nossa cabeça, o latino é assim. Você começa a valorizar alguns sintomas que na verdade são patológicos, enquanto na verdade eles fazem parte do autismo. Então o médico que está atendendo essas crianças tem que perguntar Sim. ativamente sobre os sintomas, porque espontaneamente muitas vezes a família não vai nem se queixar. Nossa, Paulo, você me deu uma luz agora, porque assim, eu sempre, enquanto professora, né, um dos meus papéis enquanto professora, eu nunca gostei muito e sempre me preocupei demais com um aluno muito quietinho. Eu prefiro um hiperativo, um agitado, um bagunceiro, do que aquele do cantinho, né? E no mundo corporativo, que é onde eu me encontro agora lá no hospital, dentro da própria equipe de trabalho, você percebe comportamentos autísticos, é impressionante. Eu acho que a nossa sociedade está com uma característica no ar muito peculiar do Isso autismo. tem até nome, isso é chamado hoje espectro expandido ou fenótipo ampliado. Meu Que é uma, Deus. isso é muito interessante. Você tem o espectro do autismo que está aqui. Então você é autista e você varia conforme o espectro. Mas existe um espectro, como se fosse uma nuvem, que rodeia o transtorno do espectro autista, que nós chamamos de espectro ampliado, ou fenótipo atípico. São pessoas que elas não se encaixam Sim, exatamente dentro do transtorno do espectro autista, mas elas também não são típicas. Elas não não são são. típicas. E você sabe qual que é a dificuldade, Cacilda? Que quando a gente fala de tipia de comportamento, quem é que põe a régua? Eu, por exemplo, que lido com autista o dia inteiro, eu lido com autista grave, tá certo? Eu, quando vejo um autista nível 1, eu acho que ele é quase normal. Eu acho que é quase Você já típico, nem considera, né? porque o meu olhar, ele tá, veja como a régua ela vai se Sim, distorcendo, né? Eu fico o dia inteiro vendo criança muito grave. Quando eu vejo uma criança que ela é só autista nível 1, aquele fenótipo super bom do autismo, para mim eu acho aquilo super tranquilo. Mas quando eu fixo meu olho e comparo aquilo com o que é típico, eu percebo que está muito diferente. Então, sim. essa régua que a gente coloca para dividir quem é típico e quem é atípico, tudo vai depender do olho de quem está olhando. Eu sempre falo isso, né? Então, eu Verdade. costumo usar um termo, esse termo não existe, mas eu gosto muito de usar, que é o espectro da normalidade.
Assim como tem o espectro do autismo, tem o espectro da sim. normalidade. Dentro de quem Num é tido Brasil como como o nosso, típico, né? Num olha, Brasil no como o Brasil nosso, onde nada é normal, fica mais difícil ainda a análise. Mas o espectro da verdade, normalidade é isso, é gente que não se percebe no transtorno do espectro sim, autista, mas tem um monte de característica autística. verdade. Paulo, tem uma pergunta aqui que nos fizeram, eu vou até priorizá-la em função das nossas. Tem uma dúvida, já estudaram sobre cognição incorporada? Eu não sei o que significa, eu não sei o que é cognição incorporada. Será que ela se refere à questão da intelectualidade no autismo? Então, Pode ser que seja Dani, eu isso. peço que você deixe mais clara a questão para a gente poder eliminar a dúvida com o Paulo. Perfeito. Aí você me coloca também um testemunho de que tem um filho de 4 anos de idade que tem um autismo severo e acha que ele é hiperativo. Pode usar algum tratamento para isso? Perfeito. Tem um artigo que foi publicado no Comprehensive Psychiatry no final do ano passado, que ele fala exatamente sobre isso. Esse artigo ele avaliou 657 ou 658 crianças e adolescentes que eram autistas. Foi um estudo super bem conduzido e ele foi investigar assim, ó, você já é autista, você tem mais alguma condição neuropsiquiátrica? E os dados que esse estudo trouxe foram brutais, assim, né? O que nós sabemos hoje por conta desse estudo? 81% dos autistas também têm TDAH, que é o que essa mãe está perguntando. Então, veja, Sim, 81% dos autistas é têm um TDAH. índice É um muito alto, número né? enorme, é um número enorme. Se você Alto, pensar o TDAH na população de típicos é de 4 a 6%, nos autistas é é, 81%. 46% tem transtorno opositor desafiante, 41% tem transtorno generalizado de ansiedade, 30 e poucos por cento tem transtorno de conduta e 2/3, 66%, tem autismo mais 2 condições neuropsiquiátricas. Então, bom, respondendo a pergunta dela, né? É claro que quando você vai diagnosticar TDAH numa pessoa com autismo, você precisa de um profissional muito experiente, porque ele sim, precisa. Veja, quando a gente vai diagnosticar o TDAH na população de pessoas típicas, é muito simples, né? Porque a sua comparação é com o que é típico. Agora, quando você vai uhum. diagnosticar o Com TDAH na autismo, população de autistas, você vai sim, comparar aquela criança junto com todos os autistas que você conhece como médico. exato, Então, para fazer um diagnóstico como esse, você tem que ter uma experiência enorme no transtorno do espectro autista. Muitas sim, vezes, e agora eu vou falar a prática clínica, muitas vezes você tem dúvida se aquele autista tem ou não TDAH, o que você faz? Um teste terapêutico. Você dá um sim, psicoestimulante, você vai sim, mas usa aqui, você dá um psicoestimulante e você observa. uhum, Algumas sim, vezes, pessoal, não tem efeito nenhum. Algumas poucas vezes, na minha experiência, piora o comportamento. Quer dizer, você errou o diagnóstico, a criança não tinha nada a ver com TDAH, mas uma boa parte das vezes, 81%, aquela criança tinha TDAH e com esse medicamento você limpa todos os sintomas e aí você transforma aquilo num autista puro, que muitas vezes, surpreendentemente, é uma criança ótima. Entendeu? Ou seja, sim. muito da sintomatologia que ele tinha, neuropsiquiátrica, não Estava estava relacionado ao associada, autismo, estava sim, relacionado ao TDAH, que é uma exato. questão de simples tratamento, né? Então, isso é um tema muito importante. Sem dúvida. E aqui, até acho que em função disso, alguém pergunta para nós se o autista pode desenvolver a esquizofrenia. Essa pergunta é muito interessante. No final do século XIX, quando se começou a pensar nisso de autismo, de esquizofrenia e tal, o autismo ele era tido como um tipo de esquizofrenia, né? Ele era tido como Sim, uma classificação dentro da esquizofrenia, e foi assim até muito tempo, viu? Acho que até o DSM-2, se eu não me engano, o autismo ele estava classificado como uma forma atípica da esquizofrenia, né? Isso é natural, porque a neurologia é uma ciência muito mais nova, a ciência muito mais antiga é a psiquiatria. Então é natural que o autismo ele tenha durante muito tempo vindo junto com a esquizofrenia. O que acontece, pessoal, é a tal da questão da poda neuronal, né? Por isso que tem essa confusão de autismo com esquizofrenia. O que é a poda neuronal? Quando nasce uma criança, nasce um bebê, aquele cérebro, ele tem uma quantidade de neurônios muito maior do que precisa. E ele tem uma quantidade de conexões muito maior do que precisa. Para quê? Para aumentar o potencial de desenvolvimento.
Conforme o ano vai passando, o primeiro ano, o segundo ano, o que o cérebro vai fazendo? Ele vai percebendo quais conexões são importantes. Então, por exemplo, no primeiro ano de vida, conexão visual, super importante, conexão auditiva, importante, conexão da motricidade, fundamental para que o ser humano adquira o bipedalismo. Então, o cérebro vai percebendo que essas conexões são importantes e vai reforçando elas. Quando chega ao redor de 12 a 24 meses, então entre 1 e 2 anos, existe a chamada primeira grande poda neuronal. O que é a primeira grande poda neuronal? O cérebro fortalece essas conexões que são importantes e começa a podar, começa a matar os outros neurônios que estão sendo subutilizados. Começa a matar, começa a podar sinapses, conexões que estão sendo pouco utilizadas. Isso é a primeira grande poda. Durante muitos anos, a gente achou que no cérebro do autista, quando chegava no momento da poda, o cérebro podava demais e matava uma quantidade grande de autismos, de neurônios, e aí a criança entrava no autismo. É exatamente o contrário. A poda neuronal no cérebro de muitos autistas, ela é ineficiente. Então, quando chega aquele momento que tem que selecionar neurônio bom e neurônio ruim, o cérebro erra e seleciona pouco neurônio. Então sobra uma quantidade muito grande de neurônios de má qualidade naquele cérebro e aí explode os sintomas do transtorno espectro autista. Por que eu estou explicando isso? Porque em muitos autistas, a falha na primeira poda neuronal desencadeia o início da condição, do autismo. Quando a criança passa da adolescência e entra na juventude, nós temos a segunda grande poda neuronal. É aquela que vai acontecer depois de 15, 16, 17 anos de idade. É muito frequente que a falha na segunda poda neuronal faça com que o adolescente entre no espectro da esquizofrenia. Então, embora uma condição não tenha nada o que ver com a outra do ponto de vista clínico, em uma boa quantidade, ela é a causa mesma. Então, veja, não é comum que um autista evolua com esquizofrenia, mas isso pode acontecer. Pode acontecer. Está surgindo muitas questões aqui. Alguém nos coloca a respeito de que a criança foi avaliada e foi identificado alguns estados de catatonia. E ela pediu se daria para você dar uma explicadinha nisso. Perfeito. Catatonia é um termo que a gente não usa nessa faixa etária, né? Em crianças, assim. O estado catatônico é uma classificação mais antiga que se tinha na esquizofrenia. Então, se tinha esquizofrenia catatônica, né? Catatônico é um estágio evolutivo de algumas doenças, na esquizofrenia, por exemplo, em que a pessoa vai perdendo o seu contato social com o meio, mas ela vai perdendo, pessoal, de uma forma degenerativa. Ela vai perdendo a interação com o meio. Isso é totalmente diferente do transtorno do espectro autista, né? No transtorno do espectro autista, a criança não desenvolve esse aspecto de interação com o meio. Então, precisaria de ver com o médico... É muito específico, né? É um termo melhor para definir essa condição. Um termo melhor para definir isso, porque catatonia é um termo que a gente não usa, na verdade, para crianças, né? Certo. É um autismo severo que foi identificado por alguém com estados catatônicos. Isso é uma coisa interessante, hein? Isso é uma coisa interessante. Eu tenho um paciente assim, do interior do Paraná, numa PAI que eu fazia. Aí é outra coisa. O autista, esse menino é um menino grande já, de 22 anos, que por essas condições, essas mazelas do Brasil, ele nunca foi tratado. Eu fiz o diagnóstico dele pequenininho, acho que há uns quase 18 anos atrás, e esse menino nunca foi tratado. Hoje ele tem um estado catatônico. Então ele é um autista severo e ele tem um estado catatônico. Ele fica sentado o dia inteiro fazendo assim, ó. Sim. O dia inteiro. É a forma mais severa da condição e geralmente ela decorre da não intervenção terapêutica. Sim, com certeza. E é aquela velha história, né, Paulo, que muitas mães perguntam, minha vida inteira eu escutei isso, mas vai melhorar, mas vai curar, mas vai eliminar a doença, a patologia? Olha, eu não estou muito à busca disso, eu estou à busca que não piore. Então, eu preciso fazer isso para não desenvolver, principalmente quando eu trabalhava com paralisia cerebral, que é os estados de musculatura extremamente espástica. Você precisa trabalhar aquele bracinho, você não pode permitir que aquilo fique assim, porque ele vai perder aquilo, não tem como. Então, nós precisamos trabalhar até para não desenvolver pioras maiores, né? E tem uma pergunta que eu achei interessante, ela rodou aqui rápido, mas é algo que eu acredito que a maioria queira saber. Você tem como definir
assim, eu não gosto de números, né? Eu detesto números. Quando eu faço avaliação psicomotora, eu odeio aquilo de classificar pessoas com rótulos 1, 2, 3, 4. Mas, enfim, você tem como definir nível 1, 2, 3 em autismo? Tem. O último DSM de 2013 foi exatamente assim que ele classificou. Antigamente a gente falava de leve, moderado, severo e profundo. A partir de 2013 é nível 1, 2 e 3. Pessoal, eu vou explicar, mas eu já quero começar dizendo que isso não tem importância absolutamente nenhuma. Nenhuma. Quando a gente faz uma avaliação de uma criança com autismo, eu sempre digo para os pais... E não é por causa que cria rótulo, não é isso, é porque não ajuda em nada essa classificação. Quando a gente aplica um instrumento para a gente classificar a criança, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo criar uma linha de base. Ou seja, eu vou pegar cada habilidade daquela criança e vou dizer assim, ó, esta habilidade, ela deveria estar aqui, teu filho está aqui. Esta habilidade deveria estar aqui, teu filho está aqui. Aí eu crio a linha de base e em cima disso eu monto um programa para ensinar coisas para aquela criança. Na nossa clínica nós não chamamos os autistas lá de pacientes, nós chamamos de alunos. É um hábito que nós temos. Por quê? Porque o que você está fazendo numa clínica de autismo? Ensinando coisas. Quem ensina coisa não é professor? Então, se você é professor, o coisa é o aluno, tá certo? Sim. Então, veja, de uma forma geral, a gente classifica assim, ó. Nível 1 seria o antigo leve. Nível 2 seria o antigo moderado. Nível 3 seria o severo. O que é o nível 1? Olha como isso é fosfórico. Nível 1 é aquele que precisa de pouco apoio. Nível 2 é aquele que precisa de moderado a significativo apoio. Nível 3 é aquele que precisa de extremo apoio. Agora eu te pergunto, como que eu uso essa escala para um bebê de 2 anos de idade? Bebê de 2 anos de idade precisa de apoio para tudo, não porque ele é autista, porque ele é bebê. O bebê de 2 anos sabe tomar banho, sabe comer, sabe amarrar sapato, sabe escovar o dente, sabe fazer nada. Então, essa escala, ela é, do jeito como ela foi criada, ela é impossível de ser utilizada na neuropediatria. Pelo menos os autistas pequenos que a gente diagnostica, né? Então, o que eu costumo sempre dizer para os pais? Porque na consulta o pai quer saber, né? Mas é leve ou não é leve? Então eu já digo sempre assim, gente, não tem autismo leve diagnosticado em criança pequena. Não existe. Por quê? Porque o autismo leve, ele tem que ter desenvolvimento normal ou quase normal da fala. Se você está diagnosticando um autismo num bebê de 2 anos, ele tem atraso da fala, porque senão você não estaria fazendo diagnóstico. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque o autismo é um diagnóstico muito pesado para a família. É muito difícil você olhar para uma mãe e dizer para ela que o filho dela é autista. Então, eu acho que muitos colegas, na tentativa depois de até acalmar, de minimizar o problema, tal, naquela hora falam para a família, falam, não, mas a senhora fica tranquila, o autismo é leve. Nós não podemos fazer isso, porque quando você faz isso, a mãe naquele momento de fragilidade, ela está ouvindo o que ela quer. Aí ela fala assim, é leve? Ah, não, então deixa para lá, deixa assim que daqui a pouco passa. E aí, às vezes, a mãe volta depois de 6 meses sem ter feito nenhuma intervenção, e a culpa é de quem? Sua? Porque você não devia ter dito que era leve. Mas, às vezes, Cacilda, a família sai do meu consultório e fala assim para mim, doutor Paulo, eu estou saindo daqui muito preocupada. Eu falo, glória a Deus, eu fiz o meu papel. Porque se você tem um diagnóstico de autismo e você sai daqui tranquila, eu não fiz o meu papel. Porque autismo é difícil. Autismo não é para a gente ficar relaxado. A gente tem que ter um certo nível de tensão para que a gente possa ser proativo na solução desse problema. Exato. Então, é para sair tenso, é para sair nervoso mesmo. Nobres, né, que você precisa intervir. Porque, às vezes, você deixa passar, é leve, tudo bem. Aí você perde momentos importantíssimos do desenvolvimento que eram marcantes para ser intervisto e nada. Perfeito. Eu costumo dar um exemplo, Cacilda. Imagina uma calçada que o pedreiro faz ali com cimento, tá certo? Se logo em seguida que ele fez a calçada, eu pego meu prego e vou lá escrever meu nome no cimento, eu escrevo e fica perfeito. Agora, se eu voltar dali a 2 dias, eu vou tentar escrever, não escreve mais. Aquilo ali ficou rígido. O cérebro, ele é assim. Quando a gente fala sobre neuroplasticidade é o cimento que o cara acabou de construir. Então, naqueles primeiros anos de vida, aquele cimento ele está móvel no seu cérebro. É fácil você construir coisa ali. Agora, você pegar um autista de 7 anos que já tem 5 dias, você não consegue construir mais quase nada ali em cima. Então, isso a gente chama de janela de oportunidades, né? Então, o cérebro ele vai se moldando
pela sua interação com o ambiente. Só que o cérebro da criança pequena, ele sofre muita influência do ambiente. Cérebro de criança maior sofre menos, e cérebro de adulto sofre muito pouco. Então nós não podemos perder o time para fazer a intervenção. E tem um detalhe importante, você está... A cada colocação que você está dando, reforça a importância da infância, né? O quanto neste momento da infância é um momento de se solidificar coisas, de se determinar, de se trabalhar efetivamente isso. E uma mãe aqui coloca que dizer que é leve não ameniza, né, o autismo. Então, eu vou emendar mãe, eu vou emendar no que essa moça falou, Cacilda. Para nós terapeutas, é muito mais difícil tratar autista leve do que autista moderado a severo, viu? Porque o autista moderado a severo, primeiro, os protocolos para ele são muito mais fáceis, muito mais bem desenvolvidos. Segundo, um autista moderado a severo, a mãe percebe semana a semana melhora. Ela fala assim, pô, mas esse vocabulário está aumentando, a criança está aprendendo várias coisas. Olha como agora ele olha no olho, quando ele quer alguma coisa, ele aponta. Um autista nível 1, às vezes passa 6 meses e não aprende quase nada, porque você vai estar trabalhando as habilidades sociais, e as habilidades sociais, elas são muito discretas, elas são muito tênues, elas são muito difíceis de você colocar no cérebro de uma pessoa. Então, para o terapeuta, trabalhar autismo leve é muito mais difícil. Outra coisa, autista moderado severo, você trabalha dentro do setting terapêutico, você coloca ele dentro da tua clínica e ó, pau. Autista leve, você tem que trabalhar no ambiente natural. Então, se eu quero ensinar, por exemplo... todo momento, né? Se eu quero ensinar, por exemplo, a ele como que ele compra um sanduíche, tá certo? É uma habilidade social, ele tem que aprender a comprar sanduíche. Para eu explicar isso, eu preciso levar ele no shopping e ficar com ele lá. É muito mais difícil, tá certo? Quer dizer assim, é mais difícil, é mais caro. Então, autismo leve na neuropediatria é raro, e quando é feito o diagnóstico, geralmente a intervenção é mais problemática. Bom, aí eu vou retornar para uma pergunta minha, que é uma inquietação que eu tive em alguns momentos com alguns autistas. Quando acabou a infância e começou a puberdade, eu brinco que deficiente também é jovem, também é malandro, também tem sexualidade. Não é por causa da deficiência que ele vai ficar um bebezinho a vida toda. Então, ele está passando, as coisas estão acontecendo. Então, como no autista, a gente identifica que ele está nessa transição hormonal? É muito complexo isso, né? Porque quando a gente fala de adolescência, existem muitas formas de você definir a adolescência. Existe uma forma clássica, que ela na verdade é muito ruim, mas é a forma que a sociedade brasileira de pediatria estabelece, né? Que é assim, o autista é aquela pessoa com idade entre 12 e 18 anos. Só que, não, né? Porque você ter 12 ou 18 anos não quer dizer absolutamente nada. A adolescência, ela é muito mais uma questão comportamental do que a idade que você tem. É só você ver quem trabalha, você trabalhou anos com paralisia cerebral, você pega um paralisado cerebral de 25 anos, um tetraespástico grave, ele se parece muito mais com uma criança do que com um adulto. Tá certo? Ele se parece, se você for analisar o corpo, o comportamento daquela criança, daquela pessoa, pelas experiências pela falta de experiência que ela teve, por tudo na vida que ele não viveu, porque ele está em cima de uma cama espástico e tal, ele se parece mais com uma criança do que com um adulto. Uma ele tem 22 anos de idade. E aí é o quê? É adulto? É criança? É adolescente? Então, essa resposta, Cacilda, ela não tem uma pergunta, né? Eu costumo sempre pensar assim, essa pergunta não tem uma resposta. Eu costumo sempre pensar assim, a adolescência é uma fase de transição entre a infância e a adultez, né? Então, quando que alguém deixou de ser adolescente? Quando o seu comportamento social, ele se parece mais com o comportamento dos adultos do que com o comportamento das crianças. Aí, então, ele está saindo da adolescência e entrando na adultez. Agora, o transtorno do espectro autista é uma condição que compromete principalmente o comportamento. Então, a análise do comportamento do adolescente autista é impossível. É impossível. Sem dúvida nenhuma. Mesmo a questão da sexualidade que você falou, por exemplo, você tem uma sexualidade no sentido mais visceral da coisa, de sexo mesmo, que ela é mais fácil de ser percebida. Mas você tem uma sexualidade no sentido comportamental,
no sentido comportamental, de, por exemplo, como que você vai dar uma cantada numa menina, isso está dentro da sexualidade, mas isso requer uma destreza comportamental que muitos autistas não terão a vida inteira. A vida Tem. inteira. Por quê? Porque você dá uma cantada numa menina, olha a complexidade disso. Você tem que saber o que falar, você tem que saber o que não Sim, falar, você tem que saber o que vai encantar ela, você tem que ter uma sim, pragmática fantástica, porque, por sim. exemplo, você olha para ela, você vai falar assim, nossa, mas seus olhos são lindos. Você não está falando de olho, olho é olho. Quando um homem fala para uma mulher seus olhos são lindos, ele quer dizer outra coisa. Um Exato, autista, muitas vezes, jamais vai ter essa noção do discurso que não é dito. Então, exato. muitos autistas chegarão à vida adulta com comportamentos típicos da Sem adolescência. Isso conseguir. Acho que aquela isso é muito série do Good interessante. Doctor nos provou isso, né? Essa série que passou acho que da Globoplay, o Good Doctor, mostrou que ele chega na fase adulta e ele não sabe ainda o que é paixão, ou como ele pode se aproximar de uma mulher, né? Então, Cacilda, foi eu bem... vou te confidenciar uma coisa. Eu não assisto televisão, eu não faço a menor ideia do que você está falando. Ah, então vale a pena, Paulo. Eu não assisto televisão, Assista. menina. Eu sou mais por fora que possa existir, sou eu. Nem sei do que você está falando. É uma série de um médico autista, o Good Olha aí, Doctor. É olha aí. maravilhosa, maravilhosa, vale muito a pena. Na verdade, a gente começa a entender o adulto autista. Olha, Então, foi fantástico. genial, vale a pena, se você tiver oportunidade. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Ela tem um filho e ele está com, lamentavelmente, né, ele tem 2 anos, a filha tem 2 anos e 9 meses, e ela tem paralisia cerebral espástica e autismo. E ela te pergunta, por onde eu começo? Isso é muito interessante. Quando eu dou aula, eu dou uma aula sobre condições especiais do transtorno do espectro autista, né? Que é para falar sobre isso, síndrome de Down e autismo, paralisia cerebral e autismo, outras condições psiquiátricas e autismo. Bom, o tratamento dessa criança tem que ser dividido em dois aspectos, porque são condições comórbidas, mas totalmente distintas. Então, essa nenezinha ela terá um grupo de terapias destinadas a recobrar as questões sensório-motoras dela, da paralisia cerebral, e terá um outro grupo totalmente distinto, baseado em análise aplicada do comportamento, para tratamento do transtorno do espectro autista. Nós temos na nossa clínica algumas crianças com paralisia cerebral e autismo, e tem, Cacilda, que tomar muito cuidado com isso, porque o médico, eu não vou generalizar, mas muitos médicos, tudo que você pergunta, por exemplo, você tem uma pessoa com síndrome de Down e autismo, tudo que a mãe pergunta, o médico fala assim, ah não, isso é porque é Down. Daí eu falei, mas doutor, e tal coisa não é Down? Mas e tal coisa não é Down? PC é a mesma coisa. A mãe fala assim, mas ele não olha no olho, daí fala assim, porque tem paralisia cerebral. Não, paralisia cerebral não tem nada a ver com isso. Paralisia cerebral é uma doença, coisa motora, não tem nada a ver com comportamento social, tal. Então existe, a gente sabe hoje, uma quantidade enorme, enorme de crianças com paralisia cerebral que estão dentro do transtorno do espectro autista e infelizmente não recebem intervenção nenhuma, porque as intervenções para paralisia cerebral não têm absolutamente nenhuma relação com as intervenções para o transtorno do espectro autista. Então, essa neném tem que receber as duas intervenções. Sem Será um dúvida tratamento nenhuma, extremamente puxado, viu? Nós estamos sem falando para um dúvida. bebê de 2 anos e 7, de 20, 30 horas por semana de intervenção. Certo. Bom, Paula, eu estou desesperada, porque o número de perguntas é tão grande que nós acho que ficaríamos uma tarde inteira aqui tendo uma aula de pergunta e resposta com você. Mas, enfim, o que eu sinto aqui é muitos pais participando e eu quero fazer um depoimento pessoal meu para esses pais, do quanto eu os valorizo, do quanto eu sinto e já senti na minha pele o que conviver com o espectro autista e acho que atualmente a coisa está num número sem tamanho, né? Eu não sei o que aconteceu, a coisa está explodindo por todos os lados e a cada família se encontra alguém conhecido de alguém. Esse número realmente está assustador, Paulo? Demais. O último número que a gente teve é de um estudo japonês que fala de 1 para cada 32 crianças, uma para cada 32 crianças é autista. É um número gigantesco. Primeiro, Muito. porque nós estamos fazendo mais diagnóstico, e segundo, porque aparentemente estão nascendo mais crianças com autismo mesmo. Então é um número
brutal, um número brutal. Cacilda, como vai acabar aqui, vai cair a live, eu quero deixar um último recado, porque eu não posso não falar nisso. Como eu sei que tem muito pai assistindo, pessoal, não se esqueçam do que eu vou dizer agora. Isso aqui é a coisa mais importante dessa 1 hora de conversa. Não acreditem em ninguém. Não acreditem em ninguém. Não acreditem nem em mim e nem na Cacilda. Só acreditem na ciência. Então, se um médico fala uma coisa para você, não acredite. Veja se o que ele está falando está escrito na ciência. Se uma psicomotricista fala uma coisa para você, não acredite. Vá ver se está escrito na ciência. O bom profissional da saúde, ele simplesmente te transmite o que a ciência disse. O cara não inventa nada, ele não cria nada. Ele só leu, compreendeu e tem que te transmitir. Então, se você vai num profissional e o que ele está falando não está escrito na ciência, aquilo está errado. Aquilo está errado. Nós só devemos acreditar na ciência. Perfeito, Paulo, perfeito. Você não poderia fechar com uma chave de ouro tão linda como essa. E a ciência documentada, não a ciência do Google também, né, Paulo? Perfeito. Porque tudo vai para o Google. O Google está criando uma legião de... O Google está criando uma legião de pessoas que acham que sabem alguma coisa. Eu sempre dou um exemplo, eu gosto muito de música clássica, eu sou formado em música clássica e hoje em dia uma pessoa lê 15 minutos ali sobre Tchaikovsky, sobre Bach, o cara acha que sabe música clássica. Não, ele não sabe nada disso aí. Ele simplesmente leu 15 minutos sobre esse assunto. Mas você precisa de uma vida estudando para você aprender alguma coisa. Eu estou formado há 22 anos, e hoje eu arrisco fazer uma consulta boa de neuropediatria. Arrisco fazer. Ainda preciso de muitos anos para ficar bom nisso aí. Então, pessoal, a gente tem que ter essa modéstia de compreender que tem muita gente estudando na nossa frente, que está sabendo mais do que nós. Então, isso é muito importante. Muito e documentando suas pesquisas e publicando artigos importantes. Falta muita pesquisa científica e reconhecimento dela. Porque não basta simplesmente tê-la. Tem que tornar isso público e democratizar esse conhecimento, né, Paulo? Só uma curiosidade, você estudou música clássica, piano? Piano. Eu fiz 12 anos de conservatório musical. Sou formado em piano e em solfejo. Você é invejoso, porque eu sou concertista de Bach. Ué, tá vendo? 12 anos também, tá? Eu fui aluna do João Paulo Martins e sou fiel à música clássica eternamente. Mais uma afinidade, meu querido. Muito obrigada. Queria eu poder fazer 1000 lives com você. Vamos marcar a próxima, daqui um mês fazemos outra. Anota depois todas as perguntas, daqui um mês a gente faz outra. Quando a pandemia acabar, vamos fazer um fórum de autismo aqui em São Paulo, que quero você presente. Vai ser uma delícia. Muito obrigada, meu amor. Um beijo para você, um bom descanso. Para todo mundo que está aqui, o meu profundo agradecimento. Um beijo no coração de cada um. Tá? Todos vocês.